galerinha, bem-vindos ao Neutralizado Politicamente. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo todos os dias. Antes de tudo, gostaria de falar com vocês o seguinte: o canal da gente está com apenas 301 inscritos. A gente está precisando bater a meta aí de 1000 inscritos no canal aí, para a gente poder começar a fazer lives aí no YouTube. Então a gente está precisando da ajuda de vocês aí. Então se inscrevam no canal, ativa o sininho aí das notificações, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Deixa o like aí, que o like ajuda muito, galera. Ajuda bastante o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe também esse vídeo, compartilhe e comente no vídeo aí o que você achou. E uma ressalva rapidinho aqui antes da gente ir para as notícias de hoje. Lembrar vocês que nosso canal é um canal de notícia, certo? E que a gente faz o comentário das notícias que a gente lê. A gente não publica fake news. As notícias que a gente pega são de sites aí de renome, G1, UOL. São notícias realmente que tem fonte, certo? E eu faço comentários em cima dessas notícias. Outra coisa, deixar mais uma vez claro, nosso canal não tem lado político. Eu não sou esquerda, eu não sou direita. O canal não é esquerda, o canal não é direita. Nós fazemos os comentários que realmente são relevantes, àquela notícia, baseado no conhecimento que a gente tem, a respeito do assunto que está publicado na notícia. A gente pesquisa antes de fazer um comentário, a gente não comenta sem realmente fazer uma pesquisa prévia, tá? Mas agora, sem mais enrolação, nós vamos para as notícias de hoje, beleza? Lula diz concordar com renovação do Mercosul, mas defende acordo em bloco com a China. A declaração foi dada aí em Montevidéu, ao lado do presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, que defende possibilidade de acordos comerciais unilaterais com países de fora do bloco. O Mercosul, para quem não sabe, é uma comunidade que foi criada aí, justamente com os países aqui, da América do Sul, e o Brasil faz parte aí, existe aí esse acordo, ele possibilita, que as transações entre esses países que fazem parte desse bloco se tornem transações mais simples, Por exemplo, o acesso a esses países, que fazem parte do Mercosul, por exemplo, é muito mais fácil do que você ter acesso aos Estados Unidos, por exemplo, Você precisa de um passaporte, mas a burocracia para você entrar, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, é bem menor, já que nós estamos no mesmo bloco, do que quando você vai entrar nos Estados Unidos e outros países. Aí o que acontece? Lula, como grande estrategista político, apesar de não ter muito conhecimento, não ter nível superior, como muita gente critica muito, da parte dele, Lula tem um conhecimento muito grande da questão política e financeira do país. Quando o Lula defende a renovação do Mercosul, ele defende que o Mercosul precisa se atualizar. O Mercosul não pode ficar travado, não pode manter os mesmos parâmetros que tinha há 10 anos. Mas quando ele defende também o acordo em bloco, ele defende o acordo justamente para fortalecer o vínculo com o Mercosul. Como assim fortalecer o vínculo no Mercosul? Se, por exemplo, somente o Uruguai fizer um acordo unilateral com a China, só quem está ganhando é o Uruguai. Os outros países aqui não ganham nada. Mas quando você faz um acordo em bloco, é muito diferente. Todo mundo sabe que a China hoje é o maior mercado consumidor do mundo, não só de produtos, mas de matéria-prima. Inclusive o Brasil hoje vive uma das crises mais fortes que nós estamos tendo aí, justamente devido à China ter diminuído a compra de minério do Brasil. E aí, para terminar de inteirar, nós tivemos aí no governo Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, o grande guru da economia, que para mim não passa de um especulador de mercado financeiro, que agrediu com palavras o povo chinês, o governo chinês. E isso acabou estreitando mais ainda os laços entre Brasil e China. Inclusive, no governo Bolsonaro também houve aí Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para.
Lula se encontra com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, né? Na verdade, Lula está fazendo aí, né, quando ele se encontra com esse presidente aí de Cuba, Lula está fazendo o caminho agora, né, inverso do que o ex-presidente Bolsonaro fez, né? Lula está aí estreitando aí os laços com esses países que anteriormente tinham um laço, né, tinha um vínculo de negociação muito grande com o país e deixou de ter depois que Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência da República, né, com sua forma de ver esses países como países comunistas, socialistas, né, ele acabou estreitando esses vínculos, né, e Lula está indo aí na contramão do ex-presidente, ou seja, está se aproximando desses países aí, né? Inclusive, ele deu uma declaração, né, na cúpula da Comunidade dos Estados Latinos Americanos e Caribenhos, na CELAC, em Buenos Aires, né? Ele deu uma declaração forte, né? Lula diz que tentações autoritárias desafiam a democracia na América Latina, ou seja, toda a América Latina hoje está vivendo aí esse problema, né, com relação à democracia. Por quê? Porque não é só no Brasil que tentaram dar um golpe, né? Nós estamos vendo aí no Peru, o estado que está o Peru, né? Vários países aqui da América vêm sofrendo tentativa de golpe. O próprio Estados Unidos, né, é uma mega potência, uma mega nação. Quando Joe Biden foi realmente confirmado como presidente, que tinha ganhado a eleição nos Estados Unidos, houve uma tentativa de golpe, né, que não surtiu efeito, mas houve uma tentativa de golpe. Tentativa de golpe essa que serviu como exemplo para que tentassem fazer aqui no Brasil, né? E aí realmente também não foi frutífera, né? Porque realmente as autoridades não aceitaram, como também lá nos Estados Unidos também não aceitaram. Mas o que se percebe é que realmente, estão aí tentando derrubar as democracias, aqui na América, né? E começou isso nos Estados Unidos e de lá para cá, né, vem se alastrando, né, em vários países aí, né? Nós tivemos exemplo aqui no Brasil, nós temos agora o Peru também, que está passando por um processo terrível, né, onde as pessoas também estão aí, várias manifestações na rua, né? Então, assim, a democracia está sendo ameaçada, né? E quando a democracia começa a ser ameaçada, não é um bom sinal, não é um bom sinal, é um sinal ruim, inclusive de que futuramente essa democracia poderá ou não deixar de existir e ser substituída por algum outro tipo de regime, né? Nós temos exemplos pelo mundo afora de alguns tipos de regime aos quais a gente não tem afinidade e não pretende ter, né? Então, para que isso não aconteça, a democracia tem que ser fortalecida, né? E, inclusive, quando ele chega na CELAC e fala que as democracias aqui na América estão ameaçadas, é justamente para servir de aviso, né? Para que esses países, né, comecem a se estruturar de uma maneira para que mantenham suas democracias ativas. Porque do jeito que a coisa está caminhando, né, infelizmente, né, nós estamos passando aí por um processo de anomia, né? Quando eu falo anomia, eu falo estado de anomia, ou seja, as pessoas não estão respeitando mais as normas jurídicas, né? As pessoas não estão respeitando a lei, né? Então é preciso ter muito cuidado, porque quando países começam a entrar em estado de anomia, quando a sociedade começa a entrar em estado de anomia, as consequências realmente não são boas, principalmente para o povo, porque normalmente acabam metendo os pés pelas mãos e apoiando um ditador, né? E aí, quando está sofrendo na mão do ditador, aí resolve querer voltar a ser um país democrático de novo, né? Então é bom que se tenha cuidado, que se pense bem antes de apoiar determinados tipos de conduta, principalmente aqui o que houve aqui no Brasil. Genocídio. Drama humanitário dos Yanomami pode reforçar denúncias contra Bolsonaro
no TPI, certo? Olha, o TPI, para quem não sabe, é o Tribunal Penal Internacional, né? Todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora, e eu vou explicar para vocês. Nenhum dirigente, nenhum representante de Estado, nenhum governante, né, ele pode ser julgado por crimes aí contra a humanidade, né, diretamente pelo seu país. Ele não pode, né? Existe um tribunal específico, que é esse Tribunal Penal Internacional, onde vai julgar aí os crimes realmente que vão de encontro às leis, às diretrizes aí dos direitos humanos, né? No Brasil e no mundo não se pode criar tribunal de exceção, né? Todo mundo sabe, quem não sabe, eu vou explicar também. Tribunal de exceção é quando você cria um tribunal só para julgar determinada prática, uma prática exclusiva. Por exemplo, se hoje Lula criar um tribunal para julgar os 4 anos de governo de Jair Messias Bolsonaro, é um tribunal de exceção, é inconstitucional, não pode. Então, assim como houve na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, né, os crimes cometidos contra a humanidade, né, foi criado aí um tribunal que julga esses crimes, né, que é o Tribunal Penal Internacional, né? Ele vai julgar os crimes aí que foram cometidos contra a humanidade, que afronte os direitos humanos, né? O que acontece no caso de Bolsonaro é as evidências, né, justamente de que houve aí uma omissão, né, por parte dele como, né, o governante supremo, né, do país, né, da nação, né, tá levando ao ponto de chegar, né, a haver denúncia contra ele no Tribunal Penal Internacional. Por quê? A situação dos Yanomamis aí é desumana, né? Como eu disse no início do vídeo, não tem um lado, mas eu tenho que ser realista. É desumano. Desnutrição no Brasil praticamente já não existia mais, né? Entre os indígenas, então, até porque os indígenas eles têm uma cobertura da União, né, muito grande. A União, ela tem uma responsabilidade muito grande e ela apoia os indígenas de uma forma muito grande. Só que esse apoio, esse cuidado que deveria ter tido com os indígenas no governo de Bolsonaro não aconteceu, né? E aí o que aconteceu? Foram leis aí que quem viu aí na mídia e quem viu também as publicações no governo de Bolsonaro foi que algumas leis que Bolsonaro sancionou foi para praticamente invadirem a terra dos índios, né? Por exemplo, garimpar em terra indígena, né? Derrubar a árvore em terra indígena, né? Então o que aconteceu foi os garimpeiros invadiram as terras dos índios, né, para garimpar, né? E aí o mercúrio, que é utilizado ali para fazer a separação do ouro ali, né, contaminou essas águas, né? E esses indígenas, não só as águas como também os animais, e esses indígenas aí não puderam mais nem sobreviver, né? É a situação desumana, né? Totalmente desumana. Você vê índios na pele e no osso, parecendo aquelas crianças que vivem na África, né? Aí você vê uma cena dessa no Brasil, num país como o Brasil, é triste. É triste porque é triste, porque a gente percebe que realmente é um descaso, né? É um descaso com os indígenas. Ninguém aqui está dizendo que o índio tem que ter um tratamento melhor do que o restante dos brasileiros. Mas nós temos que dar a mínima condição para eles, tendo em vista que eles são os verdadeiros donos do país, né? E tudo que a gente fizer por eles ainda é pouco. Essa é a grande realidade, né? Então, assim, abandonar os indígenas como o governo Bolsonaro abandonou é lamentável. Lamentável mesmo. E a AGU pede aí bloqueio de bens de 40 presos por atos golpistas em Brasília. A AGU ela vem agindo aí com rigidez com relação aos golpes, a tentativa de golpe que houve aí, né, no dia 8. Os que foram presos, né, estão passando pela audiência de custódia, alguns estão sendo soltos, né, mas com várias restrições, né,
não é ser solto e ficar à vontade, como muita gente está achando que vai ser e não vai ser. Muita gente vai voltar para a cadeia em breve, não vai demorar, né? Porque as restrições são muitas e essas pessoas estão achando que elas não estão sendo monitoradas pela Polícia Federal. Pelo contrário, estão. Todas estão. Todos que melaram os dedinhos lá na Polícia Federal, né? Podem ter certeza, estão sendo monitorados. Né? E se você infringir qualquer regra daquela que foi estipulada no momento que você foi solto, você volta para a cadeia novamente. Essa é a grande realidade. Né? A AGU pediu aí esse bloqueio desses 40 presos, mas já vem pedindo aí de vários outros. Né? Nesses 40 presos aí, não é nada. Né? Tem empresas no meio aí que está com patrimônio todo grampeado, ou seja, não pode desfazer de nada. Né? Fora, né, as empresas aí, né, os proprietários, os microempreendedores, as pessoas que alugaram os ônibus aí, que também vários estão com seus ônibus presos, ou seja, o prejuízo para eles é grande. Né? Imaginou você com a empresa de ônibus, né, e seu patrimônio, seus ônibus todos parados que não podem rodar, o prejuízo para eles é grande. Mas todo esse patrimônio está lá preso, né, está bloqueado, indisponível, justamente para quê? Para que depois que haver, né, todo o processo legal, todo o devido processo legal, né, que não vai acontecer em 1 mês, em 2, em 3 meses, em 6 meses, como aconteceu com o ex-presidente, o presidente, na verdade, né, como aconteceu com o presidente atual Lula, por Sérgio Moro, que é porque quem não sabe acha que foi muito tempo, mas não foi. 6 meses, com 6 meses, Sérgio Moro fez todo o processo de Lula e mandou prender Lula, né? Então não é com 6 meses que o Supremo Tribunal Federal vai julgar. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. E o Exército aí antecipou a saída de chefe do batalhão que discutiu com PMs do DF. Em um vídeo que tem aí, né, nas redes sociais, inclusive o próprio Ministério Público Federal teve acesso, a Polícia Federal também tem acesso, né? O chefe de um dos batalhões aí, né, do GSI, que é a guarda responsável aí, inclusive pela segurança do presidente da República, discutiu aí com os PMs aí do DF no momento da invasão, né? E os PMs alegaram, né, o vídeo também comprova, né, que ele interferiu no trabalho dos policiais militares, né, ou não permitir que esses policiais aí tirassem os manifestantes, né, que estavam ali invadindo aqueles locais. Né? Aí, então a sua saída foi antecipada aí, né, justamente por causa dessa situação. Né? Na realidade nós não estamos vendo aí caça-bruxas, nós estamos vendo aí a recomposição, né, tanto do GSI como das Forças Armadas, justamente porque depois do dia 8 de janeiro, o presidente não confia mais nas pessoas que estavam ocupando os cargos aí, né, que eram responsáveis, né, por não permitir aquela baderna. E é natural. Como é que eu sou um chefe de Estado e as minhas Forças Armadas não me respeitam, né, não são fiéis a mim? A mim, quando eu falo, não é a pessoa de Lula, é Lula presidente. Né? Você tem que ter confiança nos dirigentes das Forças Armadas. Né? O presidente, ele é o soberano das Forças Armadas. E ele precisa ter ali pessoas de confiança. Se está do meu lado uma pessoa que eu não confio, felizmente tem que ser exonerado mesmo, tem que ser afastado, reconduzido ao seu cargo, o que for necessário, contanto que essa pessoa não fique mais ali próximo de mim e nem num cargo de chefia que pode aí realmente me comprometer. Né? É assim que eu vejo a visão de Lula. E ele não está errado, está totalmente correto. Valeu, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar atento aí a tudo que está acontecendo, certo? Comente e curta o nosso vídeo, tá? Ajude aí a gente a bater a meta de 1000 inscritos aí, para a gente começar a fazer nossas lives aí, beleza, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.